Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, meu nome já tá, tá bem embutido aí, né? Meu nome é Harry Frank, sou formado há muito tempo em Educação Física, também sou graduado em Nutrição e mestre e doutor em Fisiologia, né? Nessa área de Fisiologia, Imunologia. E quero falar aqui para vocês de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é uma outra área que me atrai muito, que é a questão da psicologia, do comportamento, né? Inclusive oriento aí, é, tenho alunos que estão envolvidos com isso no mestrado. E aí eu quero falar hoje sobre começar, acho que fazer alguns vídeos, né, dos capítulos desse livro, que é um livro que eu gosto muito, chama Nutrição Comportamental, tá até ele aqui, né? Só para vocês verem aí. E hoje eu quero falar sobre o primeiro capítulo dele, onde basicamente a autora, né, que é a Marli Alvarenga, que é uma colega nutricionista, mestre, doutora, pós-doutora também, e ela abre o livro, né, ela é uma das organizadoras, como você vê aí na capa, ela está aqui o nome dela, e ela abre o livro falando basicamente da fundamentação que está baseando aí, né, as técnicas, a abordagem da nutrição comportamental. Então a gente vai ver, eu vou falar algumas coisas aqui, tentando ser muito me estender demais, mas basicamente ela vai inicialmente vai propor, vai contrapor, por exemplo, vai enfatizar aqui, né, o tempo todo, que a abordagem da nutrição comportamental ela é baseada praticamente na linha do comportamentalismo, né, que era o behaviorismo, e, e coisas que se sucederam a essa forma de entender o comportamento humano. E ela até comenta, vou falar para vocês, que isso é diferente da psicodinâmica, que são as linhas baseadas na ideia do Freud, daquele inconsciente, que, né, onde nós colocamos conteúdos que ficam lá e depois podem atuar nos nossos comportamentos. Então, pela visão da psicodinâmica, algum distúrbio alimentar pode ter alguma relação do passado com algo que eu tive e não estou identificando, então isso vai ter que ser, talvez, identificado numa terapia que tem uma linha psicodinâmica, onde a pessoa vai falando, isso vai ser captado pelo profissional, mas isso não é, em absoluto, a linha da nutrição comportamental, né? Então, eu vou falar que a nutrição comportamental começa com aquela linha que passa, então, a entender que o comportamento é aquilo que é possível de se registrar, possível de se ver, né? Então, embora ela não fala, mas quando você pensa, por exemplo, no behaviorismo, é mais ou menos aquele esquema, mas não, é o esquema da caixa preta, né? Então, o que está acontecendo no seu sistema nervoso ali que decide o comportamento, você não sabe, é uma caixa preta. O que você poderia medir, principalmente porque ela chama de comportamentismo radical, né, comportamentalismo radical, ou behaviorismo radical, que é a primeira ideia, você tem um estímulo, né, tem um estímulo, acontece um monte de processo lá e você tem uma saída que é o comportamento. Ou seja, esses pesquisadores, eles aplicavam estímulos, não acreditar, não é que não acreditavam, eles acabavam que não dava para medir o que estava acontecendo aqui dentro e mediam efetivamente a resposta, o comportamento, né? Lógico, hoje a gente sabe que você tem técnicas, né, técnicas de eletrocefalograma, ressonância magnética funcional, enfim, tem processos que você pode tentar ver aí o que a pessoa está pensando, né, em tempo real. Mas a ideia que ela fala é isso. Então ela começa a falar, né, dando alguns exemplos, né, o que é comportamento, comportamento é uma maneira de se conduzir, um conjunto de ações que se observa no indivíduo, ou também como conjunto de reações do indivíduo no meio que ele está envolvido, né? Então, quer dizer, como que a gente interage, reage às circunstâncias do nosso meio. Então, ela fala isso, né? E aí ela fala, cita ciência do comportamento, psicologia, ciência social, sociologia, antropologia, biologia, psiquiatria, enfim. E aí ela fala um pouco disso, nesse primeiro capítulo, e aí, basicamente, né, aí ela fala umas coisas mais marcantes desse primeiro momento aí, da abertura do livro, que a gente está nessa fase aqui, né, dos fundamentos teóricos, é o capítulo, esse é o nome do capítulo, né, fundamentos teóricos sobre análise e mudança de comportamento, e aí ela começa a falar nessa primeira parte aí do comportamentalismo. Então ela fala assim, ó, aqui, dentre as orientações teóricas, né, aquela que tem o foco no estudo do comportamento é o comportamentalismo, né, que ela vai falar, começou no século XX, aí herdando ideias, né, do Pavlov, do Becheret, que é um outro pesquisador, e aí se adaptou isso. Então ela fala aqui, é o que eu falei, que é diferente da linha psicodinâmica, né, que baseia na psicanálise abordagem criada pelo Freud,
que aí ela fala que a coisa do Freud é o inconsciente que eu nem comentei, então ela fala assim que, em momento algum, o terapeuta nutricional que tem essa visão que ela vai desenvolver, ele desconsidera a importância do consciente, né? Do inconsciente, perdão. Ela diz que ele tem, claro que nós temos o inconsciente, que ele está lá, que ele está atuando, mas ele não vai ser, vamos dizer assim, abordado, né, pelas técnicas. Vamos trabalhar técnicas que não consideram esse elemento, apesar de saber que ele está lá e que não tem como separar a pessoa disso, tá? Mas isso, por exemplo, se você parar para termos práticos, tem diferença, porque, por exemplo, enquanto vamos pensar assim numa terapia da psicodinâmica, você pensa, olha, que os problemas estão no passado, né, traumas passados, ou ocorrências passadas, e você não consegue resolver o presente se você não for um foco nesse problema do passado, com uma abordagem comportamentalismo, né, uma comportamentalista, cognitiva, que vem dessa abordagem também, você entende que você pode sim, através já que se acredita, eu vou falar, mas que o comportamento tem muito a ver com nós interpretamos o mundo com base nos nossos pensamentos, nos nossos esquemas, nas nossas crenças. Se você mudar a crença, você pode mudar o comportamento. Ou seja, né, diferente dessa visão da psicodinâmica, da psicanálise, onde para mudar um comportamento eu preciso resgatar algo que ficou, nessa ideia eu teria que partir do presente, corrigindo crenças limitantes e N coisas, eu posso mudar um comportamento. Tá? Então ela fala um pouco isso, ela vai falar então comportamentalismo, aí ela começa, né, a falar que ele começou com Watson, né, em 1912, 13, mas que ele baseou, que eu falei, aquela ideia do Pavlov, que a gente lembra, né, que ele tem aquele condicionamento lá clássico, né, onde ele associou um estímulo neutro, que era uma campainha, com a comida. Então ele tocava a campainha e apresentava comida, tocava a campainha e apresentava comida. Daqui a pouco, o animal só de ouvir o som, ele já salivava, mostrando que ele tinha associado aquela coisa neutra, né, não significante no começo, ao comportamento de comer. Né? Inclusive, depois bastava tocar a campainha, e independente da apresentação da comida, o animal já salivava, né? De certa forma, uma lembrança da nossa fase cognitiva da fase cefálica da digestão, mas nada a ver com o que ela fala. Então, nessa ideia aí do Watson, né, que inicia o behaviorismo ou comportamentalismo, né, que vem de behavior em inglês, a vida mental se manifesta por meio de atos, gestos, palavras, expressões que podem ser medidos, vamos pensar assim, né? Eles podem ser medidos. Então ele faz contraposição à introspecção. Então, coisa que você, que eu falei, a caixa preta, porque você não dá para medir, segundo essa visão, você deixa. Então você considera, né? Porque eles consideravam que a introspecção não era confiável. Tá? Então ela falou, vem de Pavlov, o modelo de condicionamento, né, do reflexo condicionado. Então que eu falei, ele seria uma resposta condicionada, né? Com o intuito de garantir a sobrevivência. Então, segundo a ideia do Pavlov, né, vamos dizer assim, uma visão de finalidade, né, uma visão do porquê que aconteceria isso, a ideia seria se adaptar, né, se adaptar ao ambiente. Né? Então, vamos lá. Uma visão teleológica. Né? Então, ela fala desse pensador, né, embora no Betcherev e o Pavlov, que foi inspirar o Washington, né, o Watson, para essa visão objetiva da experimentação. Né? Ela começa a falar da análise de comportamento, depois veio outro, né, um outro pesquisador americano chamado Skinner, né, que era um psicólogo, e aí que ele trabalhava justamente nessa linha da análise do comportamento. Mas pelo que eu entendo, né, enquanto o Skinner, o Watson e o Skinner, ela vai chamar de comportamentalistas radicais, ou seja, aqueles caras que não consideram construtos, não consideram aquilo que não é palpável, a emoção, o pensamento, né, como objeto de investigação. O comportamentalismo posterior, não radical, vamos dizer assim, portanto, ele passou a considerar a cognição, ou seja, o pensamento, os processos que levam ao pensamento como importante, emoção, portanto, né, como importantes, e o afeto, a emoção como importantes, e a partir daí, por exemplo, como é que vem as linhas, por exemplo, cognitivo-comportamental, que baseia a terapia cognitivo-comportamental, né, que assim, tirando uma crença limitante, ou seja, se você falasse para o Watson Skinner,
na época deles, sobre essa coisa de terapia cognitivo-comportamental, eles não acreditariam, eles falariam, né? Porque eles eram radicais pelo que ela fala. Radical no sentido assim, eu acredito naquilo que eu posso mensurar, quantificar. Eu dei um estímulo, toquei uma campainha, quantifico a saliva. Fiz alguma coisa, quantifiquei alguma resposta. Qualquer coisa que estivesse trabalhando naquele modelo de caixa preta que eu não sei o que está lá dentro, não era válido. Mas depois, graças a essa incorporação dos processos cognitivos nessa visão, passando a se entender que o que era processado lá dentro estava determinando, né? Então eu passo de um momento onde o pensamento não podia ser uma causa do comportamento, a partir do momento que o pensamento, a visão também é parte do comportamento em si. Então eu tenho que considerar isso. E daí também eu começo a acreditar em técnicas que, se eu mexer com a forma de pensar, com os conceitos e tal, eu vou mexer com o comportamento. Tá? Basicamente é isso, né? Então, no início, o mundo interno, é o que eu estava falando aqui, ó. No início, o mundo interno, né, cognição, não era considerado na teoria de Skinner, né? Aí, quando se passou a incluir essa origem, essas coisas das questões internas, né, emoção, afeto, pensamento, passou-se a incluir as teorias cognitivas, né, da psicoterapia nesse ponto aí. Então, aqui até marquei aqui, né? Então, o que não era palpável, né? As emoções, comportamento verbal, ele passa a ser importante. Na visão de Skinner, processos subjetivos são entendidos como substancialmente materiais e sujeitos às mesmas leis que o comportamento. Ou seja, eles não podem ser causa do comportamento, que eu falei agora, né? E aí, existência de algo, análise. Aí começou uma análise mais fundamental, né, do comportamento, que é justamente a inclusão dessas coisas invisíveis, a mente, a consciência, a cognição, em oposição ao behaviorismo radical, que eu já falei, né? E aí, então, vem as teorias cognitivas, né, que levaram à terapia cognitiva, que é essas coisas que a gente vê aí, né? Então, o foco no estudo e a modificação das cognições, dos pensamentos da crença, como forma de mudança de comportamento. Porque, afinal, a gente está no livro... Opa, deu uma balançada aí. Afinal, a gente está falando num livro de nutrição comportamental. Então, o que a gente falou, né? A ideia aqui eu tenho que ter uma base onde eu acredito que pensamentos e cognições fazem parte da determinação do comportamento, senão as abordagens dessa metodologia não funcionam, né? Porque, por exemplo, nessa metodologia aqui, a gente vai ter, por exemplo, né, entrevista motivacional, né? No livro tem comer intuitivo, comer com atenção plena, né? Terapia cognitivo-comportamental nutrição, né? Então, habilidade de comunicação, como vai ser feita essa comunicação, ou seja, aqui no livro, além desse processo de conceituação que a gente está fazendo agora, ele está mostrando, né, ao longo do livro, vários autores vão mostrando técnicas, né, abordagens de como fazer essa mudança do comportamento por meio do entendimento que veio aí do behaviorismo. Então, ou seja, quando tem a técnica de motivação comportamental, tal, tem uma série de formas de conduta, tal, que é baseado nisso, né? Tentar detectar, ouvir as crenças, depois modificar essas crenças. Então, aí ela fala que vamos ver o que é o próximo termo. A terapia comportamental, então, basicamente, tudo isso, ela tem raízes, né? Ela vem de um monte de coisa. Ela deriva, né, princípios usados no comportamento clássico do Pavlov, no condicionamento operante de Skinner, né? Então, a ideia também de que efeito do comportamento pode ser determinado pelo aumento, né, ou a diminuição da sua frequência, ou seja, eu faço algo, recebo um elogio e eu continuo com esse comportamento. Eu faço algo, tenho uma crítica e diminuo esse comportamento. Tá? Então, basicamente, ela fala, né, que essa abordagem da terapia comportamental é uma abordagem de aprendizado. Então, por isso que ela fala na teoria social cognitiva do Bandura, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, que as pessoas aprendem a partir de olhando modelos. Então, a gente sempre fala, né, na nutrição, o aspecto cultural familiar é importante. Então, colocando a ideia do Bandura aí, eu estou na minha casa, estou vendo o modelo, então meu pai é uma pessoa que eu confio, né, atribuo importância ao que ele faz, ao que ele fala, e por imitação eu também aprendo a forma, a maneira, a relação que ele tem com a comida. Tá? Então você vê que você parte do momento que é estímulo-resposta, né?
estímulo e resposta, para um momento onde a minha resposta para a comida, né, ela passa a ser todo um aspecto que eu aprendi a imitar meu pai, criando pensamentos com base nisso. Então, né, então são conceitos que ela cita, né? A questão da habituação, quer dizer, você se habituar a estímulos não nocivos, né? De nojo, de visão, a extinção, então medo, né? Do alimento. Então ela vai falando, né? Então ela fala que a teoria comportamental atual é uma combinação de procedimentos que surgiram dessas linhas, mas no começo não tinha nenhum domo, né? Então, de técnicas e métodos multidimensionais que têm como objetivo a modificação do comportamento e do pensamento de crenças disfuncionais. Ou seja, eu preciso incluir na abordagem do comportamentalismo radical, eu preciso incluir aí o invisível, né? O não mensurável, a cognição, o pensamento, a emoção, senão eu não consigo, não tem sentido usar essas técnicas. Né? Se eu simplesmente acreditasse que tem um estímulo, por exemplo, visão do alimento, e que essa visão do alimento simplesmente determina uma resposta alimentar, e não que essa visão possa levar a recordações de coisas que eu já fiz, a padrões, então não tem sentido, né? Se a visão simplesmente é uma coisa mecânica, dispara uma resposta, não tem sentido eu tentar usar alguma técnica de mudança de comportamento, porque é o estímulo e a resposta é pum, pum, né? Uma coisa reflexa, não tem sentido, né? Então, aí ele fala, ó, aí ela fala, né? E ele começa nessa parte aqui da terapia cognitiva. Ela fala assim, ó, já que a própria terapia comportamental, né, considera as mudanças de pensamento e crenças, e também que a análise de comportamento, né, que é uma técnica, considera as processos cognitivos, é fundamental que a gente entenda os princípios que estão por trás da terapia cognitiva. Lembra? Eu falei, essa terapia cognitiva, ela só foi possível a partir do momento que o behaviorismo, ou comportamentalismo, começou a considerar as forças invisíveis como aspectos importantes na determinação do conhecimento, do comportamento, o que o Skinner e o Watson, os primeiros lá, e provavelmente aqueles que conviviam com ele, que eram os radicais, né, que só consideravam o visível, palpável, mensurável no modelo da caixa preta, não tinham. Tá? Então aí ela fala que a terapia cognitiva foi desenvolvida por Beck a partir da década de 60, né, que era uma terapia breve, estruturada, orientada para o presente. Então você vê isso aqui tem muito, né? Aquela coisa, lembra? Eu falei? A psicanálise está orientada para o passado, os traumas, minhas lembranças, N fatores que eu incorporei lá e que ainda hoje estão inconscientes, mas tem uma força pujante na determinação, né, do meu comportamento, aquela imagem do iceberg, o consciente, que muitos livros mostram, né? O consciente pequenininho na superfície do mar, a pontinha do iceberg, e o inconsciente lá gigantesco, lá determinando o que eu faço na prática. Né? Então, a terapia cognitiva era uma psicoterapia breve, estruturada e orientada para o presente, com foco na resolução de um problema atual por meio da modificação de comportamento. Ou seja, né, é aquela ideia até também usada, por exemplo, no processo de coaching, né, que você vai e pega um problema pontual. E, na verdade, quando você pensa aqui na que a autora fala de o nutricionista com um terapeuta nutricional, de fato, ele não quer resolver um trauma do passado, um processo de magnitude, que seria o trabalho de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou, né? Mas, assim, coisas pontuais, problemas pontuais, identificação, então, desses pensamentos aí, porque são os pensamentos, né, e as crenças erradas ou disfuncionais que estão levando ao problema, né? Então, ela fala, só para definir, já comentei, né, mas cognição, conteúdo do pensamento, os processos individuais de pensar, que representam a síntese, né, tanto de estímulos internos e externos, que levam o indivíduo à forma que ele avalia a situação. Então, como eu vejo determinado parâmetro de comer, né, vai determinar, justamente uma síntese das coisas que eu fui aprendendo, de estímulos internos e externos, né, fui pensando e fui gerando padrões de avaliar isso. Então, terapia cognitiva se baseia no modelo cognitivo, levanta a hipótese que as emoções e os comportamentos das pessoas, né, são afetados pela percepção e interpretação dos fatos. E essas interpretações são determinadas por nossos esquemas e crenças. Tá? E aí ela fala dos 10 princípios lá da terapia cognitiva. Né? Então, tem uma aqui, por exemplo, ela fala assim, princípio 1, formulação contínua do desenvolvimento do paciente, seus problemas atuais, aliança terapêutica segura, né?
Criar uma relação com o cliente, cordialidade, empatia, atenção, respeito genuíno e competência. 3, colaboração e participação ativa do paciente. 4, orientação baseada em metas e concentrada em problemas, né? Então, aquela coisa específica, com tempo para mensurado, com tempo para ser resolvido, aquela técnica SMART, né? Orientação baseada em metas e concentrada em problemas, foco no presente, educar o paciente para ser seu próprio terapeuta. Opa, já está passando 20 minutos, tem que ser. Para ser seu próprio terapeuta, prevenir recaídas, tempo delimitado, começo, meio e fim, sessões estruturadas, treinar o paciente para identificar, é o 9, né? E responder seus pensamentos e crenças disfuncionais. E 10, utilização de uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor, né? O afeto ali, né? Então, as emoções estão determinadas pelo... O humor é aquilo que a pessoa sente internamente, né? O afeto é aquilo que ela expressa. Então, já chegando mais para o fim do vídeo, ela falou desses processos de terapia cognitiva. Aí ela fala, por exemplo, da terapia social cognitiva, né, que eu não comentei já, de um pesquisador chamado, acho que não era Alberto Brandura, de nome, não lembro, mas ele é Brandura, com certeza, que era um comportamentalista de origem canadense. Ela coloca isso no texto. Então, como eu não sabia, eu creio que ele fosse canadense, né, mas de origem canadense, e que aí ele vê, claro, cognição, então o nome, né, cognição, os processos de pensamento, como mediador do comportamento. Porém, especificamente, né, o contexto do social dentro dessa cognição, né, que nem eu falei. Pessoas aprendem a partir de modelos, né, de autorreforço e autorregulação. Então, eu vejo meu pai se alimentando, como ele se alimenta, o que ele fala da comida, o que ele acredita em importância. Não é aquele lance, meu pai, sei lá, come que nem um porcão ali na hora do almoço, um cachorro quente. Isso eu estou interpretando esse modelo. Tá? Então, modelo de aprendizagem por observação, né? Dessa técnica, então, ele vai falando, né, que o processo de mudança de comportamento é entendido como resultado de diversos processos de aprendizagem. Tá? Então, vai falando desse processo. Mas o mais importante do Brandura é que o aprendizado, os pensamentos, as crenças são determinadas justamente pelas minhas relações sociais, onde eu vou aprendendo por imitação e observação. Tá? Aí ela vai falando, né, dessa teoria da aprendizagem social, já caminhando para o fim. E aí ela começa a falar bem no finalzinho os processos de mudança de comportamento. Né? Então ela cita várias coisas. Por exemplo, ela comenta, embora ela não pontue exatamente isso, mas está no livro, em outros capítulos, ela fala várias coisas, como, por exemplo, que as pessoas simplesmente não mudam porque eu quero. Né? Elas mudam quando elas estão prontas para mudar. Isso é, por exemplo, a base lá do modelo transteorético, né? Transteórico, no qual você tem as fases, né? Eu estou pré-contemplação, contemplação, ação, manutenção, né? Por aí vai, né? Então, são aqueles 5 blocos lá onde a pessoa vai partindo desde o momento onde ela não quer mudar, não pensa em mudar nos próximos 6 meses, até um ponto que ela já mudou, faz mais de 6 meses, e está buscando conhecimento para como manter isso. Ou seja, como terapeuta nutricional, como, né, o indivíduo que está trabalhando nessa visão da mudança do comportamento, da nutrição comportamental, ela está dando a dica que tem que entender que simplesmente a pessoa não adianta muitas vezes, né? Então ela comenta isso, né? Que a educação nutricional, por exemplo, sozinha não vai ser capaz de fazer com que você mude, se a pessoa simplesmente não estiver pronta para mudar. E aí não tem nada a ver com o que a Marli Alvarenga fala, mas eu já fiz aquele vídeo anterior aí, né, uns vídeos aí, onde eu fiz um resumo bem simples, né, daquele livro Bons Hábitos, Maus Hábitos, e lá nesse vídeo, você pode ver aqui no canal, a autora, ela comenta de uma campanha onde o pessoal começou a falar da importância de comer 5 frutas ou mais por dia, isso durante uma década inteira, né? E que mostrou essa pesquisa aqui do começo, sei lá, 8% das pessoas entendiam isso, depois quase 50% das pessoas entendiam a importância de comer mais frutas, pelo menos 5 porções por dia. Só que depois da mesma década, o mesmo número no começo que comia 5 frutas era o número que continuava comendo 10 anos depois. Ou seja, a mudança de formação foi muito grande, mas a mudança de comportamento foi nula. Então, eu estou nesse exemplo, né? Porque é o que a Marli fala no capítulo, dizendo que nem sempre a educação
nutricional, nem sempre não, a educação nutricional sozinha não consegue fazer isso. Então, daí a importância de vários conhecimentos e das técnicas, né, da nutrição comportamental aí, né, que ela fala, para a gente entender que eu posso mudar. Então ela fala assim, no processo de mudança, muitas vezes, né, no começo, nos primeiros passos, você usa processos afetivos, cognitivos, autoavaliação, e depois, com o tempo, compromisso, condicionamento estão mais automatizado, né? Mudanças contingenciais, controle do ambiente, suporte, ou seja, depois que eu resolvi comer uma fruta, no almoço, incorporei isso, para isso que seja mantido, tem que criar um contexto que facilite, por exemplo. E também a gente fala lá no vídeo do livro dos bons livros e maus livros, bons hábitos e maus hábitos, né? Então, ela termina esse capítulo, ou seja, né, o que a gente viu no capítulo? Ela diz, olha, a nutrição comportamental é uma abordagem da nutrição baseada primordialmente na ideia do comportamentalismo, que foi um movimento, né, em até oposição, pensar assim, a psicodinâmica, psicanálise, que foi um movimento onde eu entendia como comportamento tudo que pudesse ser mensurado, ou seja, tinha um estímulo, tinha uma resposta, passando por uma mente que era uma caixa preta e não tinha como mensurar isso, né? Então, o comportamentalista não estava interessado em que a pessoa ficasse falando, que o Freud dizia, né? Fale, para que eu possa resgatar coisas aí dessa fala, né? Que é uma maneira da pessoa conseguir expressar para mim aquilo que estava no inconsciente, porque o pessoal fala, segundo Freud, a ideia é que se a pessoa falar, em algum momento ela vai acabar liberando uma informação inconsciente, você como terapeuta vai entender isso, mas a Marley fala que a visão behaviorista não tem nada a ver com isso, ainda que, claro, sejamos seres influenciados pelo inconsciente, mas a visão behaviorista é aquele estímulo e resposta. No começo, uma coisa mais radical, onde eu não considerava nenhum processo cognitivo, né? Afeto, humor, emoção, pensamento, processos que geram pensamento, eu não considerava nada disso. Era só estímulo mesmo, que eu aplicava, tipo o Pavlov lá, e resposta, salivação. Depois passou a entender que não, eu realmente eu posso mensurar o comportamento, mas há sim influências invisíveis, não palpáveis, não quantificáveis, que mexem com esse comportamento, né? Não falando do inconsciente, como na visão freudiana, mas dizendo assim, o pensar, as emoções, e que isso vai gerar, então, um arcabouço de pensamentos, crenças, esquemas, que vai ser a forma com que eu interpreto o mundo. Então, o mundo vem, né? O mundo vem, o fato vem. Eu interpreto esse fato com base em todos os meus esquemas, tal, desenvolvidos ao longo aí da minha vida, né? Então, no caso, por exemplo, da teoria do Brandula que ela comenta, essas coisas que eu desenvolvi ao longo da minha vida têm uma grande importância na imitação, né? Na aprendizagem por imitação. Então, né, todas essas teorias da terapia cognitiva são teorias assim, baseadas em teorias de aprendizagem. Então, como eu aprendo? Né? Como é que eu desenvolvi esse esquema, essa crença limitante? Como é que eu desenvolvi essa crença disfuncional, que acreditar se comer, sei lá, carbo à noite vai me engordar? Então, ela vai falando. Então, quer dizer, o comportamentalismo ele vai do radical para uma visão que incorpora, então, os pensamentos invisíveis. Isso foi fundamental, porque a partir do momento que eu considero o invisível, né, a cognição, eu passo a ter as terapias e as formas de atuar que são hoje características da nutrição comportamental, né, a terapia cognitivo-comportamental, né, as visões que baseiam o comer com atenção, né, os mesmos conceitos que vão estar determinando nas técnicas, né, a base das técnicas de nutrição de entrevista motivacional, que é tudo o que se fala aqui no livro ao longo do processo. Então é isso, né? O capítulo inicial, que eu tô falando, o capítulo inicial do livro é para dar uma base para a gente da onde que vem toda essa ideia, né? Por que eu posso falar que é baseado no presente, que é pontual, que é uma visão, vamos dizer assim, voltada para o futuro, que é voltada da ideia da psicologia enquanto resgate do passado, um processo demorado, um processo que vai me levar a resgatar tudo, enquanto isso aqui é um processo de começo, meio e fim, pontual, específico, com um momento de começar dia e hora para, né?
Então, você vê que tem muita também, embora não seja aqui, mas essa coisa da nutrição, do terapeuta comportamental não deixa de ser uma ideia do coach comportamental, embora, claro, a Marley não use essa, esse nome, né? Não use essa forma de entender, de falar dessa denominação. Tá bem? E aí o Ivan Petrovich Pavlov, né, olhando ali o cachorrinho que foi, né, condicionado ali para fazer os trabalhos dele lá. Então, você vê que essa foto meio que parece um hieroglifo, né? Porque se você for ver, eu não sei o quanto isso é uma foto, é um desenho, mas você vê que é um desenho meio chapado, né? As pessoas estão parecendo, embora tenha até um volume, uma terceira dimensão aí, tá muito estranho, né? Parece que alguns foram incluídos, assim, enfim, né? Não sou especialista na coisa, mas é um desenho, uma foto estranha, né? Meio parece, lembra aquela planificação egípcia, que eles falam fazer os desenhos em duas dimensões. É isso, pessoal, espero que tenham gostado aí. Pretendo fazer vídeos com outros capítulos do livro, né? Talvez seguir todos os capítulos para a gente criar aí uma playlist de nutrição comportamental que você vai poder aos pouquinhos ir vendo aí, né? O livro. É óbvio, né? Não é ideia de fazer um audiobook, nada. É uma ideia do que eu estou entendendo. Fica até crítica aí se eu tiver entendido alguma coisa errada. A gente está fazendo os vídeos para aprender mesmo, tá? Descobrir e aprender, que é uma área, como eu disse, que tem interesse, né? E a ideia do canal é, obviamente, me divertir com esse processo todo, né? Aprender e me divertir, porque se eu ficar gravando um vídeo aqui, tem que ler essas coisas um tempão, e for chato, não me divertir, não dar risada, não tem sentido, né? Eu vou fazer outra coisa, que vai ser ler o livro também, mas não fazer o vídeo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Chame aí os seus amiguinhos, né? Passe os vídeos para ele. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz que eu não lembro o nome, que falava alguma coisa de política, mas Deus sabe que eu não estou querendo roubar a ideia dele, mas eu gostei do que ele falou, né? Ele fala assim: se gostou, passe para os seus amigos, se não gostou, passe para os seus inimigos, tá? Então, se alguém souber quem fala isso, tá aí o crédito para ele, a ideia não é minha, tá ok? Então, até um próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!